Fala pessoal, beleza? Muito bacana ter todo mundo aqui com a gente para mais uma análise visual. Hoje o tema tá sensacional. A gente vai rastrear a jornada de um ícone que saiu lá do misticismo antigo e olha só que loucura, veio parar direto nas prateleiras dos nossos banheiros modernos. É uma viagem literalmente incrível. Então vamos mergulhar nisso. Como que uma simples flor conseguiu sobreviver a milênios de história humana? Pensa bem, como uma representação de uma planta conseguiu atravessar impérios, revoluções e eras inteiras. O que é muito louco sobre esse símbolo é que, de cara, as pessoas já associam ele à França moderna. Mas a real é que a história da flor de lis é infinitamente mais antiga e bem mais complexa do que isso. E para entender o tamanho dessa história, a nossa rota de hoje é a seguinte: 1. Origens antigas e misticismo. 2. A heráldica da coroa francesa. 3. O significado das três pétalas. 4. A flor no cinema. E 5. Design e cosméticos modernos. Bora lá? Seção 1. Origens antigas e misticismo. Muito antes da França. Bom, no mundo antigo, a linha que separava a botânica do misticismo era super fluida. As plantas não eram só mato, sabe? Elas carregavam mensagens divinas pesadas. A nossa jornada começa lá na Mesopotâmia, cravada em selos ligados à fertilidade da terra. Depois, a gente dá um pulo para o Antigo Egito, em papilos onde umas flores meio estilizadas já gritavam sobre regeneração e luz do sol. Mas o grande salto mitológico mesmo rola na Grécia Antiga. Lá nos afrescos de Creta, o mito clássico conta que o lírio brotou, adivinha do quê? De gotas do leite materno da deusa Hera, enquanto ela amamentava Hércules. Ou seja, a flor ganha na hora um status que mistura o humano ao sagrado, ligando isso tudo à pureza e à maternidade divina. Seção 2. A heráldica da coroa francesa, o selo do poder divino. Mas aí, como é que essa flor virou o selo definitivo do poder absoluto na Europa? É agora que a heráldica entra chutando a porta. Para o rei Clovis, que foi o primeiro monarca franco a se converter ao cristianismo, a lenda tem duas versões super intrigantes. De um lado, a gente tem a versão prática, no meio da lama. Durante a Batalha de Vouillé, a história conta que íris amarelos num pântano serviram de guia natural para salvar as tropas dele. Do outro lado, a versão chique, divina. A tradição narra que bem na hora do batismo dele em Reims, um anjo desceu do céu entregando um lírio de ouro de presente. Pô, uma baita sacada política, né? Do nada, a flor deixou de ser só uma plantinha no pântano para virar um verdadeiro talismã, justificando o poder do rei como uma aprovação direta de Deus. E essa legitimação toda foi embalada num design muito estratégico com cores super específicas. Monarcas como o rei Luís VII e mais pra frente o rei Sol, o Luís XIV, usaram em peso essa paleta. É o padrão semé de lis, onde a roupa ou o brasão ficava todo salpicado com aquelas pequenas flores de lis. E o dourado aí não é por acaso não, tá? Ele representa a luz eterna e a pureza. Já o fundo azul é o firmamento, o reino dos céus. A mensagem visual era forte demais. A soberania francesa estava posicionada acima de absolutamente qualquer outra casa na Europa. Eles meio que se colocavam como os grandes queridinhos da providência divina. Seção 3. O significado das três pétalas. Anatomia de um símbolo sagrado. Gente, a flor de lis funciona quase como uma cola, um resumo estrutural da sociedade e da fé da Idade Média. É aqui que o design se mostra absurdamente inteligente. Aquelas três pétalas amarradas no meio explicavam o mundo em três frentes. No lado religioso, elas representavam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dando aquela proteção espiritual blindada para quem usava. No lado social e político, era a união perfeita das três classes da época: o clero, a nobreza e o campesinato. Todos ali, amarrados e equilibrados pela figura do rei. E para os cavaleiros, essas pétalas eram um lembrete diário das três grandes virtudes: fé, esperança e caridade. Imagina só, três pétalas segurando a estrutura de um império inteiro nas costas. E por trás de toda essa jogada política tem o núcleo espiritual do lírio branco, que é a base do desenho da lis, a pureza mariana. Lá na arte cristã, a flor é o combo perfeito das virtudes de Maria. Se a gente reparar bem nas grandes obras do Renascimento sobre a Anunciação, o arcanjo Gabriel está quase sempre segurando um lírio branco. É literalmente o canal de comunicação direto entre o céu e a terra, um selo absoluto de pureza e castidade. Seção 4. A flor no cinema. Heráldica a atalho visual em Hollywood. E aí a gente pensa, como é que uma parada com tanto peso histórico e religioso vai parar nos blockbusters da cultura pop? Pois é, Hollywood não perdeu tempo e transformou a flor de lis num atalho visual sensacional. Em Enrolados da Disney, o símbolo espalhado pelas ruas é o que dá o estalo na identidade real da princesa Rapunzel, trazendo de volta as memórias dela.
Já nas várias versões dos Três Mosqueteiros, aquela marcação a ferro quente com a flor no ombro da vilã é puro sinal de punição e desonra, porque era exatamente a marca dos criminosos na França daquela época. E no épico Robin Hood de 2010, ela vira praticamente um logotipo militar. Bateu o olho nos escudos com a flor de lis, quem tá assistindo já saca na hora a tensão geopolítica e o perigo da invasão gringa. E fala sério, não dá pra falar desse símbolo na cultura pop sem lembrar do estrondo que foi o Código da Vinci. Na trama do Dan Brown, a flor de lis não é só enfeite, ela é a grande pista. Claro, a gente está falando de ficção aqui, mas o livro usa com muita maestria o emblema real do Priorado de Sião. A flor está lá, decorando a chave do famoso Cryptex. É a pista visual que costura toda aquela teoria do sagrado feminino com a suposta linhagem de Maria Madalena e os reis merovingios. O símbolo invade as telas como a marca oficial de um segredo guardado a 7 chaves. É uma mistura muito doida de história real com um mistério de prender a respiração. E, finalmente, seção 5, Design e Cosméticos Modernos. A realeza no seu banheiro. Depois de passar por deusas gregas, reis francos, catedrais gigantes e mistérios de cinema, como é que isso tudo veio parar na nossa pia do banheiro? Olha, a lógica comercial por trás disso é genial. Por que a indústria de cosméticos ama tanto estampar a flor de lis nas embalagens? Simples. Ela não comunica só cheiro bom, ela vende herança. Visualmente, a ligação com o lírio entrega na hora aquela ideia de pureza e limpeza profunda. A associação de séculos com a monarquia francesa injeta um status aspiracional de luxo, de nobreza mesmo. Sem falar que as linhas curvas do desenho passam uma vibe de feminilidade e delicadeza clássica. Resumindo, é um selo automático de confiança europeia ali na prateleira do mercado. E as marcas gigantes sacaram isso perfeitamente. A L'Occitane, por exemplo, usa essa estética para bancar a origem chique deles da alta perfumaria lá da Provence. A Natura, na linha Todo Dia, explora a fragrância de flor de lis para focar naquela sensação gostosa de frescor pós-banho. Sabonetes como Francis colocam um símbolo em relevo na própria barra, garantindo aquele visual de sabonete de luxo. Até marcas mais tradicionais de boutique e maquiagem, tipo a Bourjois e a nossa queridinha Granado, apelam para esses elementos heráuticos. Eles pegam todo aquele luxo inacessível da realeza do passado e traduzem para a limpeza acessível do nosso dia a dia. Brilhante, né? O que deixa a gente com uma reflexão final muito bacana quando o olho bate numa embalagem de sabonete ou um frasco de perfume com esse ícone milenar, o que é que realmente chama a nossa atenção ali na hora da compra? É a aura quase inatingível do luxo europeu ou a promessa fresca de uma pureza botânica? A genialidade da flor de lis é conseguir ser as duas coisas ao mesmo tempo. É um símbolo que não só marcou a história da humanidade, mas sobrevive e se adapta com a gente até hoje. Foi muito da hora conduzir todo mundo por esse aprendizado hoje. A gente se vê na nossa próxima análise visual. Até mais!